Bom dia, turminha do nono ano E. Eu sou José Manuel e eu serei o novo professor de vocês da disciplina de estudo dirigido de matemática, tá? Falando um pouquinho sobre mim, me apresentando rapidamente, né? Aliás, primeiramente eu gostaria de dar a vocês as boas-vindas, né? Eu sei que o primeiro dia de aula de vocês foi ontem, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu havia dito em todas as aulas que eu tive ontem, a gente não é o modelo ideal, né? Que a gente gosta de estar se reencontrando, né? Todos os professores como os alunos gostariam muito de estar retornando aí com as atividades presenciais, né? Infelizmente, devido aos picos que a gente teve aí de contaminação do Covid-19, a gente teve que postergar, né? Deixar para depois esse nosso encontro presencial, né? Mas deixando isso de lado e já dando mais uma vez as boas-vindas a vocês, me apresentando agora, tá? Como dito, eu sou José Manuel, tenho 22 anos, tá? E sou vertentense, apesar de morar em Recife há mais de 5 anos, né? Agora que, dado as complicações com a pandemia, né, eu acabei retornando para Vertentes para passar um tempinho aqui e retornar para lá assim quando tudo se estabilizar, tá bem? Pronto. Agora deixando a minha apresentação de lado, e infelizmente eu não tenho como pedir a apresentação de vocês, eu gostaria bastante, né? Gostaria de me prolongar um pouquinho mais também, eu adoro conversar com vocês nesse primeiro dia de aula, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo hábil para isso, né? Então, eu vou dar a introdução à matéria e a gente vai ter uma conversinha bem legal hoje. Bom, pessoal, o que eu separei para vocês hoje no primeiro dia de aula, basicamente, foi uma conversinha que a gente vai ter sobre a matéria que vai ser selecionada a vocês por mim, né? Bom, o estudo dirigido de matemática, assim como o nome já deixa bem explícito, né? Vai ser uma aula, vai ser retornada, tá? Voltado para o estudo de conceitos matemáticos e do que vocês aprendem em sala de aula de matemática. Apesar que a gente tem sim, né, geralmente, pelo menos no meu tempo, a gente fazia o seguinte: no estudo de matemática, a gente reforçava o que se aprendia nas aulas de matemática é, a priori, né? Ou seja, vocês aprendiam primeiro em matemática e no estudo dirigido de matemática a gente reforçava esses conhecimentos, né? Bom, dito isso, tá? Dessa vez a gente não vai fazer isso. A gente vai sim e ao mesmo tempo não vai. Como assim, professor? Veja, estudo dirigido em matemática vai ser, pelo menos eu fui instruído dessa forma, que será uma matéria totalmente à parte. Então a gente pode sim ter dois assuntos diferentes, né? Ambos participando, pertencendo aos conceitos matemáticos e tudo mais. Então vocês vão aprender matemática aí duas vezes aí na semana, né? Sei que muitos aí têm como matemática como o terror das matérias, e eu espero, sinceramente, desconstruir esse conceito aí na cabecinha de vocês. Vocês não vão ver que a matemática ela não é tão complicada quanto parece. Muito pelo contrário. Ela te ajuda a facilitar muitas coisas da sua vida, tá, pessoal? E conforme você vai agregando alguns conhecimentos matemáticos, você vai notando que realmente sua vida vai ficando um pouco mais fácil, tá? Bem mais simples, né? E assim por diante. Bom, vejam só. Eu tenho um conceito, tá? Eu tenho um ideal do seguinte: para você entender a importância de uma coisa, tá? Se você não tiver em contato com ela todo dia, que é o que acontece muito, né? Eu particularmente eu brigava muito desde pequeno que assim a gente nunca observava a importância da matemática no nosso dia a dia. Por quê? Porque ela está escondida em alguns detalhes que se passam despercebidos, né? Você tem, por exemplo, quando você vai a um supermercado, por que você dá R$ 100 para comprar uma pipoca e você conta o troco direitinho e não fica e isso te impede do comerciante te dar R$ 10 de volta, né? Ninguém compra uma pipoca, um salgadinho daí por R$ 90, né, pessoal? Então, assim, esses conhecimentos matemáticos. Ah, professor, eu só usou um exemplo extremo. Acredite, não é só nos exemplos extremos que a matemática se demonstra. Você tem vários exemplos aí. Você vai vestir uma roupa, você tem atrelado àquela roupa, você tem um tamanho, você sai de casa num determinado horário, que é representado por números, você pega um carro para percorrer uma determinada quantidade de distância para chegar no seu trabalho e trabalhar durante uma quantidade de horas por dia, fazendo um trabalho quantitativo para no final do mês você ganhar uma quantidade de dinheiro para você poder gastar com suas despesas, que eventualmente também são quantificadas. Veja uma coisa interessante: no seu dia você não consegue passar nenhum momento, nenhum minuto sem a utilização da matemática, mesmo que indiretamente. Veja que coisa interessante. Bom,
Mas aí, dando uma ideiazinha, quando a gente não tem essa noção do quão importante que é interessante a gente dar uma olhadinha na história, tá, pessoal? E a gente vai dar uma olhadinha na história da matemática bem breve, é uma conversa bem breve, tá? A gente vai dar uma olhadinha na história da matemática, vou fazer uma pequena transição e vocês vão ver na telinha menor passando algumas imagens, tá bem? Bom, imagens, tá bem? Bom, o primeiro caso que eu queria que vocês pensassem, tá? É quando nós ainda não tínhamos formado sociedades, tá? Éramos quase parentes de símios, tá? Ou seja, estávamos ainda no período dos homens das cavernas, tá, pessoal? Os neandertais. E o que acontecia? Desde aquele período, apesar da matemática não ter sido instituída já daquele tempo, você tem o seguinte: naquele tempo, quando o homem ia caçar, ele sabia que para caçar um mamute, um elefante pré-histórico, ele sabia que ele sozinho não aguentava. Por quê? Porque o mamute é grande. Então, nota-se que desde aquele tempo você já tinha os conceitos de grande, pequeno, veloz, devagar, que são conceitos matemáticos, né? Na verdade são conceitos físicos. E a física, uma vez eu ouvi um conceito muito bonito sobre a ideia da física, que é o seguinte: a física é a matemática com contexto, tá, pessoal? Você utiliza aspectos físicos e são explicados por matemática, né? Por conceitos matemáticos e ideologias matemáticas, né? E veja que coisa interessante: desde aquele tempo o homem já sabia o que era rápido, o que era pequeno. Ele tinha esse conceito, né? Que era perigoso, né? E aí você tem, por exemplo, aí no Homem das Cavernas, você tem a invenção da roda, que é até hoje a invenção que mais mudou a história da humanidade, né? E vocês prestem atenção no seguinte: a roda, tá? Inclusive o círculo, é a forma geométrica que todos os pontos da borda estão equidistantes do centro, que é o raio do centro. Você pegar a bicicleta, uma roda de bicicleta, aqueles ferrinhos da bicicleta se chamam raio por esse motivo, tá? Porque é uma linha que sai da borda até o centro. E veja que coisa interessante. É um modelo muito organizado de você manter a distância, né? Porque é um modelo que você tem menos distância, mais organização entre as bordas, né? E isso é tão interessante que isso se repete em alguns outros conceitos físicos. Por exemplo, quando você faz uma bolinha de sabão, vocês já se perguntaram por que aquilo ali vira uma bola e não um quadrado? Tá? Aquilo ali vira não um dado, mas sim uma bola. É porque é a organização geométrica natural delas gastarem menos energia, né? Elas ficam mais próximas umas das outras num formato esférico, né? Você pode sim formar bolas de uma maneira não convencional, tá, pessoal? Aliás, desculpa, bolhas quadradas, né? Você consegue fazer isso. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Naturalmente, é a forma que gasta menos energia para as partículas ficarem mais juntinhas e agregadas, tá? Então, vocês têm aí, apesar de algumas descobertas, eu tenho esse conceito bem para mim, que é o seguinte: a matemática, eu não creio que ela tenha sido inventada, mas sim descoberta, tá? Ela é realmente uma linguagem fantástica em que ela perdura, ela transpassa barreiras de linguagem, descrevendo momentos, conceitos e propriedades que transcendem o nosso tempo, né? Por exemplo, a física, se você tem uma partícula, você sabe a velocidade, você sabe o ponto inicial, você sabe o passado, o presente e o futuro dessa partícula, dependendo da trajetória dela. Veja que coisa interessante, né? Qual é outra ciência no mundo que diz a você o passado, o presente e o futuro, né? Veja que coisa interessante. E aí a gente tem o seguinte, tá? Mas dando continuação à nossa historinha da matemática, a gente passa desse tempo, né? O homem começou a se familiarizar em se organizar em sociedades. E a organização em sociedades trouxe outros problemas, né? Por exemplo, problemas econômicos. Se você é um menino ou menina, e aí você casa, você tem seus filhos, obviamente, os gastos que você tem na sua época de solteiro são diferentes da época de casado, com família, etc. Aquilo ali traz novos problemas econômicos. A pessoa está dizendo que é mais problemático? Não estou dizendo que é mais problemático. Estou dizendo que tem outros problemas econômicos, tá, pessoal? Atrelados a isso. Por exemplo, agora você tem que se preocupar com a comida da casa, certo? Era o que acontecia naquele tempo, né? O homem responsável pela casa, ele agora caçava, por exemplo, um boi, agora ele teria que caçar 2, 3 para a tribo dele, e assim por diante, né? E essa quantificação do que seria gasto economicamente falando, tá? É engraçado a gente falar isso, que nos momentos mais difíceis é quando a humanidade
mas tende a se superar. E a gente tem esse problema de não agregar importância ou a inteligência adequada aos povos antigos, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou chegar no caso das pirâmides já já, mas você vê muitas pessoas dizendo, aquilo ali não tem condições de terem feito aquilo, hoje daria problema, então só poderia ser feito por alienígenas. E a gente vê aí que tem uma certa degradação do conhecimento antigo, a galera não confia muito nos nossos ancestrais de serem capazes, né? Mas a gente vai chegar nesse questionamento já já. E o que acontece? O homem nessa sociedade ele começou a perceber problemas econômicos, né? E teve que começar a pensar, raciocinar quantitativamente, né? Em como resolver esses problemas econômicos. Daí ele começou a usar as suas mãozinhas, né? Ou partes do corpo como instrumentos de contagem, né? Então, se vocês veem aí um coleguinha utilizando aí as mãos para contar até hoje, né? Não ria do colega, isso é apenas é realmente um artefácio, um artifício realmente antigo que era utilizado sim. A gente começou utilizando a matemática assim. Então não tem nenhum problema não. Eu creio que você tem a matemática em si ela é assim, você tem vários meios de chegar a uma solução. Agora, obviamente, se eu tenho um caminho para percorrer, e aí eu tenho uns 3.000 quilômetros para percorrer, e aí a pessoa A vai andando, a pessoa B vai de bicicleta, a pessoa C vai de carro, a pessoa D vai de avião. Eventualmente, todos nós, se a gente não desistir no meio do caminho, todos nós iremos chegar ao mesmo ponto, né? Então o resultado foi obtido. Agora aqui, a diferença de tempo, o quanto que eu gastei para chegar até lá, vai ser totalmente diferente, né, pessoal? Bom, mas voltando à historinha, depois dessa formulação, a gente tem a primeira sociedade que a gente tem como realmente organizada, a Mesopotâmia, né? E aí, na Mesopotâmia você tem os primeiros aspectos de uma sociedade organizada, tá, pessoal? Você tem, por exemplo, a quantificação de enchentes, você tem a quantificação de enchentes, você tem a quantificação relacionada da agricultura com a astrologia e assim por diante, né? Foi quando a gente teve realmente um conceito de organização econômica, o processo cambial, né? E a gente veja que a gente está falando aí de uma origem, certo, de 7.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. A Mesopotâmia ela é tida entre os 7.000 a 5.500 anos antes de Cristo, né? A escrita foi fundamentada mais ou menos em 10.000, né, dos povos sírios, 10.000 anos antes de Cristo. Mas quando a gente vai organizar, trocar por moedas, dinheiro, conceito de dinheiro, né, foi em torno aí começou-se, né, em torno dos 2.000, aliás, 7.000 anos antes de Cristo. Obviamente, né, isso aí são as origens dela, né? O finalzinho dela, a gente tem aí o período da Babilônia, realmente, né, o babilônico. Sim, foi na Mesopotâmia também. A gente tem aí em torno dos 600 anos de Cristo, 500 anos antes de Cristo, né? Isso remete a gente justamente à nossa próxima fase da história da matemática, que é o seguinte: a Mesopotâmia era uma sociedade organizada. O Egito antigo também era uma sociedade organizada, certo? Inclusive, depois eu posso continuar essa historinha com vocês, que é o seguinte: tanto no Egito como na Babilônia você tem aquelas construções em formato de pirâmides, né? Na Babilônia você não tinha exatamente, na Mesopotâmia você não tinha exatamente uma pirâmide, mas você tinha era uma pirâmide sim, mas era uma pirâmide formada por troncos de pirâmides, né? São aqueles que parecem aqueles templos maias, né? Eles começam desse tamanho, vão afinando, mas tem aquelas entradinhas. Eu vou colocar as imagens para vocês, já fica mais fácil. E no Egito não, você tem aquele triângulozinho bonitinho, né? E sim, um dos triângulos é uma das formas mais estáveis da matemática. Mas a gente pode entrar em mais a fundo depois. E o que acontece? Depois você tem no Egito e tanto na Mesopotâmia, você tem a grande evolução da engenharia, né, com construções, etc. E a gente só conseguiu construir, né, virar nômade, porque nós éramos sedentários, a gente ficava num canto, desculpa, nós éramos nômades e viramos sedentários, né? A gente tinha que ficar indo de canto a canto, porque naquele canto tinha uma plantação, no outro canto tinha uma caverna boa, né? E com a evolução desses conceitos matemáticos, a engenharia, você começou a produzir edificações, né? Construir casas,
você começou a saber como desenvolver técnicas de agricultura. Isso permitiu que o homem se estabilizasse em um canto, né? E aí a engenharia foi evoluindo e a gente tem aí a construção de pirâmides, etc. Só que a matemática ela só veio a ser instituída eventualmente na Grécia, tá? Na Grécia a gente tem Tales de Mileto, dos primórdios aí dos matemáticos na Grécia, tá? Porque ele era um mercador. Então ele ia bastante e sim, vamos supor, tá? Na Grécia a gente tinha um costume antigo de fazer o seguinte: você tinha o seu nome atrelado à sua cidade. Por exemplo, Tales era o nome do pensador, do matemático, certo? E Mileto era a cidade de onde ele veio. Então ele era Tales de Mileto. Seria o equivalente a dizer hoje, será, Emanuel, professor Emanuel de Vertentes. E assim por diante, era um costume antigo. E Tales de Mileto era um mercador que vivia transitando aí entre as cidades, né? E ele fez essas viagens ao Egito, fez essas viagens à Mesopotâmia, inclusive, até retornar à Grécia Antiga. E aí, quando chegou na Grécia Antiga, ele formou a primeira escola, chamada Escola Ioniana, inclusive. Bom, e aí, ao decorrer dessa história, tá? Ele, depois de ter formulado essa escola, ela foi decaindo, em alguns aspectos, ela foi decaindo, e foi substituída pela escola pitagórica, né? Obviamente, seu fundador, Pitágoras. E ambos foram responsáveis por esse crescimento da ciência, né? Da matemática como ciência, né? Para quem não sabe, a língua portuguesa é uma ciência, a matemática é uma ciência, física é uma ciência, geografia é uma ciência, e não só ciências são ciências, que vocês estudam, né? Vocês têm a disciplina de ciências, mas ciência é qualquer estudo organizado sobre determinado argumento, tá, pessoal? Então, a matemática é uma ciência, e as ciências, como vocês estudam, é um conjunto de biologia, química e física, tá? Mas futuramente vocês vão aprender aí a diferença entre elas. E aí o que acontece? A matemática foi instituída como ciência, a gente deu esse passinho à frente na história, e na escola pitagórica você tinha aí o ensino de aritmética, você tinha o ensino de física, cálculos geométricos, etc. Né? E bem importante, inclusive, isso, porque a música ela foi iniciada como um conceito, né? A gente tem aí os primeiros conceitos aí de música realmente na Grécia Antiga e eram atrelados à matemática, tá? Eram atrelados à matemática. A música como ciência também, né? Obviamente, a música já veio de tempos remotos, mas atrelados como ciência, iniciaram na Grécia também. E aí o que acontece? Depois a gente teve vários outros famosos, né? Passaram pela escola pitagórica, depois você tem Arquimedes, e antes de Arquimedes você tem Platão, por exemplo, né? E assim por diante, tá, pessoal? E engraçado a gente falar o seguinte, que a matemática, vocês prestem atenção, a Grécia, depois de um tempo, ela foi anexada por Roma, o Império Romano. O Império Romano, inclusive, anexou boa parte da civilização europeia, né? Daquela que a gente chama do Antigo Mundo. E vocês vejam o seguinte, a gente tem uma história justamente bíblica, né? Quando a gente tem, por exemplo, na reza do credo, né? Eu não sei se vocês são católicos ou do tipo, mas vocês devem conhecer, né? Que a gente tem uma passagem que diz assim: padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Quando é referente à passagem de Jesus Cristo ter sido julgado por Pôncio Pilatos na Bíblia, né? Pôncio Pilatos era sim um representante do Império Romano naquele tempo. E o Império Romano, ele tinha a consciência de conquistar os povos e não mexer na cultura deles. Isto é, eles anexavam a cultura, eles aprendiam com aqueles povos, mas eles não se intrometiam nos assuntos econômicos, religiosos, etc. daquele povo, certo? Por isso que Pilatos disse, eu lavo as minhas mãos, certo? Aquela cena dele lavando as mãos. Não é exatamente ele não ligando para Jesus ou algo do tipo, mas era um costume da civilização romana não se meter em coisas desse tipo. Então ele deixou para a população decidir. E a população decidiu livrar Barrabás no lugar de Jesus Cristo, né? Então, vocês veem aí que realmente, né, você tem na Bíblia, por exemplo, algumas passagens históricas, e quando você começa a se aprofundar, você vai entender realmente o contexto de como aquilo aconteceu. Bom, o Império Romano, então, anexou a Grécia, e por ter anexado a Grécia, a gente acabou difundindo os conhecimentos gregos, né? Assim por diante. A gente teve, sim, a passagem das polis, né, que eram as grandes cidades gregas e etc., por exemplo, Atenas, Esparta, e Atenas sendo a principal polis relativa a conhecimento, já Esparta sendo a principal relativa à guerra, né? Mas você tem aí o crescimento da matemática como ciência, né?
Com isso, a gente teve aí um acúmulo de conhecimentos e a matemática foi se difundindo, crescendo, 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 até chegar hoje. E hoje a matemática em si, ela foi formada com um pouquinho de ajuda de cada civilização, né? A gente tem aí conceitos, inclusive de brasileiros importantes para a matemática. A gente tem métodos americanos importantes para matemática, métodos europeus, e aí você tem alguns famosos, né? Quando você tem, geralmente a gente fala em contribuições matemáticas, né? Você pode falar muito dos ingleses, dos franceses com René Descartes, dos ingleses com o próprio Newton. Você tem aí grandes contribuições de russos, contribuições de alemães e assim por diante, tá? Inclusive aí o próprio Einstein era alemão, né? Bom, e aí dando esse procedimento, você tem aí que a matemática assim foi um pedacinho de foi juntando pedacinhos, pedacinhos e foi crescendo assim como toda a ciência, né? Mas a matemática em si, a gente vai descobrindo a cada tempo um pedacinho dela importante. A gente não vai inventando e sim descobrindo. É muito interessante a gente perceber isso. Mas enfim, eu sei que eu acabei me prolongando mais do que eu deveria, tá? E retornando aí, vocês estão vendo na telinha maior já. Eu acabei me prolongando mais do que deveria. No estudo dirigido de matemática, eu pretendo trabalhar com vocês desde as operações básicas, que eu sei que ainda é um empecilho para vocês. E se a gente quiser construir uma casa, a gente tem que ter uma base sólida. Ninguém começa a construir uma casa a partir do seu telhado, né? Quer dizer, há algumas exceções, tá? Já vi gente construir uma casa de cabeça para baixo. Mas normalmente a gente constrói casas da base para o telhado, tá, pessoal? Então não adianta a gente entrar em assuntos mais complicados sem dominar as 4 operações. Então na próxima aula a gente já começa a trabalhar nesse aspecto, tá? Bom, hoje eu não vou separar nenhuma atividade para vocês, era realmente mais essa conversinha para vocês entenderem o que eu ia transpassar para vocês na disciplina, essa conversinha para vocês entenderem a importância da matemática e realmente esperar que esse momento online não dure tanto, né, que eu possa conhecer vocês em sala de aula e que eu possa trabalhar com vocês essa ideia do monstrinho da matemática, para vocês verem que ele não tem nada de monstrinho, tá? E, inclusive vocês podem transformar, domesticá-lo e virar o bichinho de estimação de vocês, tá? Mas, deixando isso de lado, a gente hoje vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima aula, tá? Foi um prazer, na verdade é um prazer poder ensinar a vocês, né? E será um prazer encontrá-los aqui novamente semana que vem, tá, pessoal? Quaisquer dúvidas, comentários, questionamentos ou até conversas, vocês podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, tá? Eu vou estar lá no grupinho do nono ano, então vocês podem pegar lá meu número e entrar em contato comigo sobre qualquer assunto, tá? Eu sou professor e tenho conhecimento que meu dever, inclusive, vai além em sala de aula. Então, vocês precisarem de um conselho, então vocês podem entrar em contato comigo também. Bom, no mais, a gente fica por aqui. Vocês não vão ter nenhuma atividade pré-determinada. É realmente só assistir ao vídeo e refletir um pouquinho sobre a história. E é isso, tá? Sintam-se abraçados. Mais uma vez, eu sei que vocês voltaram ontem às aulas, mas boas-vindas novamente. E é isto. Fique com Deus e ótimos estudos, tá? Até a próxima.